Estamos de volta com o segundo bloco do Produtor Quer Saber, agora continuando conversando com o Fernando Sampaio, economista, sócio-diretor da LCA Consultores em São Paulo, e agora ele nos fala um pouco mais a respeito do cenário político e econômico no Brasil. Fernando, a gente falou dessa crise sendo superada internacionalmente no primeiro bloco, e agora as incertezas políticas aqui dentro, elas geram algum tipo de influência no quadro econômico do país? Já geraram e essa crise está sendo superada? Qual que é a sua visão? Bem, vamos ver. Primeiro, que incertezas políticas a gente tem hoje? Acho que são três principais. Uma mais imediata, que é o grau de sucesso do governo em aprovar as reformas, em particular a reforma da Previdência. Isso é algo que se saberá dentro de algumas semanas, mas até lá é um ponto importante que pode, um ou outro desfecho faz diferença para o andar da economia. Um segundo tipo de incerteza é o que mais virá da Lava Jato. Você não sabe e já sabe que as revelações que já apareceram têm um impacto grande sobre muitíssimas lideranças, das mais importantes. A terceira incerteza é 2018. Como é que fica o grid, né, para a corrida presidencial? As últimas pesquisas confirmam um crescimento grande do Lula, embora ele ainda tenha uma rejeição muito alta. Também cresceu o Jair Bolsonaro. Dizem que tem uma camiseta no Rio, diz que é assim, é bom Jair acostumando. Eu acho difícil, o Bolsonaro não tem tanta rejeição, mas ele é muito extremista. Então eu não sei o potencial que ele teria num eventual segundo turno. Pode despertar uma rejeição alta também. Ao longo do tempo, que por enquanto ele também não é tão conhecido. Fica um buracão no centro, né? O Lula mais à esquerda, o Bolsonaro na extrema direita e os candidatos de centro mais tradicionais desgastados pela Lava Jato principalmente. Então a dúvida para 2018 é essa. O governo conseguirá ter um candidato único que mantenha unida a base parlamentar, que hoje é muito ampla. No Congresso, o governo tem uma base de sustentação tem muita folga ali, né? Tem atritos, pode haver um afastamento, mas, por enquanto, o candidato, se houvesse um candidato governista, ele, por definição, seria um candidato forte. E aí a gente não sabe, tem nomes novos despontando. O prefeito de São Paulo, Dória, ele é muito pouco conhecido fora de São Paulo, mas está aparecendo rapidamente nas pesquisas, e vários outros nomes, alguns já tradicionais e eventualmente outros nomes novos que possam surgir, né? Uma das grandes vantagens do Dória é que ele estava fora do governo federal, né? E está fora das questões da Lava Jato e tal. Perfeito. Você começou respondendo, Fernando, a respeito da reforma previdenciária. O mercado internacional entende que para o Brasil é interessante, deve ser feita essa reforma previdenciária para recuperar a economia interna aqui. Esse entendimento do mercado internacional é o entendimento aqui interno também? No caso, a gente precisa fazer essa reforma previdenciária para estabelecer a economia, controlar os gastos públicos novamente? Eu diria o seguinte, o mercado internacional, o interesse dele não é se a economia brasileira vai bem ou não. O interesse dele é o dinheiro dele, né? O investidor internacional tem interesse em que o Brasil tome atitudes que diminuam o risco que os investidores internacionais assumiram ao comprar títulos de dívida do Tesouro Nacional. Então, nesse sentido, eles veem a reforma da Previdência como um instrumento para reduzir esse risco de calote lá na frente. Por que não diminuiria o risco de calote? Porque diminuiria o gasto com Previdência. Então, sobrariam mais recursos para pagar as dívidas. Do ponto de vista
aqui doméstico, eu diria o seguinte: o efeito imediato da reforma da Previdência sobre a atividade econômica, o efeito direto, é mínimo, porque as mudanças impactam lá para frente, mas conjunturalmente, se a reforma passa ou não, é um evento importante. Pelo seguinte, caso hoje a expectativa predominante é que passe. Se houver uma frustração, é provável que os investidores internacionais tomem um susto. Opa, o risco de calote lá na frente pode não ser tão pequeno assim. E a cotação do dólar pode subir. Isso pode atrapalhar o roteiro de corte de juros. A inflação está quietinha, mas pode ter uma recidiva por causa da pressão do dólar. Então, é um possível percalço numa trajetória de recuperação muito incipiente e tímida. É um risco que está presente. E apesar dessas incertezas que a gente ainda tem, a percepção de risco está caindo no Brasil, Fernando? Por quê? Então, o que é a percepção de risco que a gente costuma falar, o tal do risco Brasil, é justamente o que quem comprou um título da dívida do Tesouro Nacional vai receber daqui a 10, 20, 30 anos. Antes disso, ele pode querer ter dinheiro. Então, ele pode vender esse título. Quando ele vai vender, o comprador, para avaliar quanto ele topa pagar, para assumir a condição de credor do Tesouro Brasileiro, ele vai avaliar o risco de calote. Então, se ele vê um risco grande, ele fala, só compro com desconto grande. Se ele vê um risco pequeno, compro com desconto pequeno sobre o valor total. Desde o início de 2015 para cá, o risco Brasil caiu bastante. No período mais tumultuado, final do governo Dilma, o risco Brasil era bem maior do que a média do risco dos países emergentes. Ou seja, havia avaliação de que emprestar para o governo brasileiro era bem mais arriscado do que emprestar para o governo do México, da Colômbia e assim por diante. Agora, e já faz algum tempo, o risco Brasil está abaixo da média dos países emergentes. Então, o risco de emprestar ao governo brasileiro é visto como menor do que a média dos demais países. Por quê? Porque o governo tem sinalizado uma ênfase grande em ajustar as contas públicas justamente para combater essa percepção de risco de calote, aceitando sacrificar a atividade econômica e assim por diante. Quando o risco de calote diminui, quer dizer que novos investidores internacionais são atraídos também para a economia interna, né? Então, quando a gente fala de investidor internacional, eu acho que é útil separar esses que eu estou falando, que são financeiros, que compram títulos de dívida ou que compram papel na Bolsa Brasileira, tarará, do investimento em produção, né? A atratividade do Brasil para o dinheiro rápido, quente, para o dinheiro do mercado financeiro que gira depressa, ela vai diminuir à medida que os juros caírem, aqui estão caindo, devem continuar a cair, e vão subir lá fora. Então, apesar do risco Brasil mais baixo, esse outro fator pode diminuir a atração desse dinheiro. Mas o dinheiro para investimento propriamente dito, se a recuperação da economia vai se confirmando, aí sim ele será mais atraído. O grande interesse do capital produtivo internacional agora no Brasil seriam as concessões de serviços públicos, porque na indústria tem muita capacidade ociosa, não é o momento de ampliar, tem máquina parada. No caso dos projetos de infraestrutura, tem demanda reprimida e não tem a oferta, né? A questão justamente é fazer a oferta. Não tem excesso de oferta, tem demanda reprimida, tem zero oferta. Rodovias, ferrovias, assim por diante. Então, aí pode haver um interesse muito grande, porque são oportunidades de negócio importantes. O desafio para o governo brasileiro é definir regras que deem
segurança aos investidores internacionais de que podem ficar lá amarrados numa concessão que tem 20, 30 anos, que vai ser compensador. Perfeito, conversei aqui com o Fernando Sampaio, ele que é consultor, sócio-consultor da LCA Consultores em São Paulo e nos falou um pouco mais a respeito do cenário político e econômico internacional e agora no segundo bloco do cenário político e econômico aqui dentro do Brasil também. Fernando, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Obrigado a você.